Não há pré-requisitos para ser lutador de artes marciais mistas. Alguns têm o talento inato para ir longe, mas sem trabalho duro, o sucesso é raramente encontrado. E se você instilar essa mentalidade na juventude? Cultive a elite e forge a dinastia guerreira suprema. Senhor Quartzist. O resultado será um reinado de dominação Dagestani por quase uma década. Mas nenhuma jornada ao topo do MMA é sempre suave. Elas são repletas de dificuldades e lutas. E para ser o melhor de todos os tempos, muitas vezes requer os sacrifícios mais pesados. É uma história de dois homens ligados não como família, mas como irmãos de sangue, de nada para tudo e mais. Esta é a história dos discípulos de Dagestan. Não há mentalidade campeã sem batalhas para moldá-la, e a distante aldeia de Bursi, em Dagestan, semeou os primórdios de duas lendas das lutas. Um ambiente implacável, onde o combate era a segunda língua para muitos. Quando você vinha de Makashkala para as montanhas, os garotos locais pensavam que os garotos da cidade eram fracos. Então, muitas vezes você tinha que lutar para proteger a si mesmo e seus amigos. Mas o que é diferente aqui, nas montanhas? Se você luta com alguém hoje, amanhã vocês são melhores amigos. A vida rural incutiu em Makhachev a ética de trabalho de um campeão, mesmo sem ele saber ainda. Como milhões, ele acharia seu rumo pela competição e emoção da luta. A cultura de luta de uma nação era um estilo de vida para os jovens, que deixavam suas casas simples em busca de riqueza e reconhecimento. E foi assim que um vínculo inquebrável foi forjado. 21 anos atrás, nós íamos para a mesma escola com Islam, e ele estava sob o nome como 3 anos, e era como na academia. Eles iam para um torneio em outra cidade, ele e meu irmão, mais velho Shamil. Apenas 2 caras se tornaram campeões, Islam e Shamil. Compreendo, Shamil é um campeão. Ele é como um cara pequeno, como 24 quilos, sabe? Ele volta com a medalha de ouro. A academia de Abdul Manap, pai de Khabib, acolheu a nova geração de lutadores, um refúgio para a juventude. O Manga Madoff guiou jovens longe do extremismo crescente em Dagestan, com a luta sendo uma rota de fuga para uma vida melhor. Abdul Manap cultivaria e nutriria a relação entre seu filho e Islam, uma que, através de horas no tatame, se tornou mais do que apenas amigos. Você concordaria em lutar com Khabib pelo cinturão? De forma alguma. Jamais concordaria com isso. Seja pelo cinturão ou qualquer outra coisa. Khabib é como um irmão mais velho para mim. Você está sendo tímido de novo? Me diga. Ele está sendo tímido, não está? Não, estamos falando sobre você. Ele me perguntou se eu lutaria contra você, mas recusei. Ficou claro que, através do chefe do regimento implacável, esses 2 homens eram superiores aos demais. Eles carregariam um legado e inaugurariam uma nova era do artes marciais mistas. Após uma década de treinamento, Khabib chegou e Makhachev em seguida. Ambos os homens tinham a mentalidade de campeões, incutida por Abdul Manap, que também aprimorou os princípios de honra, respeito e graça após uma vitória dominante. Mas também uma perda devastadora. Alguns homens desmoronariam após tal derrota, mas o clã Nurmagomedov manteve-se determinado, ciente de sua missão. Para eles nunca foi um jogo individual. Ferro afia ferro e o sucesso de um homem era igualmente o de outro. A luta dele e o seu ground and pound são simplesmente tão ferozes. É simplesmente em outro nível. Honestamente, não vejo ele perdendo, sendo derrotado por ninguém. Khabib não tinha finalizações mestras ou coisas que você nunca viu antes. Tudo era bem direto ao ponto. Ele disse, mas ele tinha uma pressão. Nurmagomedov colocando seu recorde invicto em jogo contra Michael Johnson. Khabib Nurmagomedov massacra as pessoas. Johnson está realmente condenado. Aquele cara estava gritando comigo entre cada round. Gritei de volta pra ele, exigindo aquele maldito cinturão, dizendo pra terminar a luta primeiro. Nunca vimos ninguém fazer isso com Michael Johnson antes. Ele faz isso com quase todos que ele zanza. Esses são talentos muito, muito raros. Quem vai quebrar o braço dele? Quem vai quebrar o braço dele? Acabou tudo! Filhote, você sabe do que estou falando? Essa vitória visceral e dominante sobre Michael Johnson permitiu que ele realizasse sua missão verbalmente na jaula.
Foi uma batalha que, em maior escala, significou muito mais. O UFC 205, um evento principal estrelado por ninguém menos que o próprio Notorious. Uma decisão motivada por dinheiro dos superiores, Conor pulou a fila, fez história, mas deixou contendores mais merecedores desprezados. Conor vem para o peso leve e ele fala sobre eu sou o maior, mas vocês sabem que no início do ano ele falava como um covarde, no final do ano ele luta pelo título, isso é a maior besteira. Um homem segurando 2 divisões no boxe, a maioria esperaria pacientemente por uma mudança, mas Khabib não seguiria esse caminho. As ferramentas precisavam ser afiadas, seu auge mantido. Com os esforços na American Kickboxing Academy, o conhecimento de Javier Mendes, seu pai e irmãos, Khabib era inegável. O UFC finalmente forçou a mão de Conor e o cinturão estava vago e disponível para ser conquistado. Uma miríade de lesões e potenciais oponentes, mas Khabib permaneceria ileso, pronto para cumprir seu destino. E muitos deles têm sido vermelhos, e muitos deles são apenas azuis. Muito poucos deles. Ele está sendo massacrado como todos juraram. Isso vai continuar e continuar e continuar. E finalmente uma derrubada para Nurmagomedov. De origem simples ao estrelato mundial, o plano do pai teve sucesso. Tudo que foi incutido em Khabib e seus alunos se concretizou. Ouro conquistado na jaula com violência eficiente, mas também respeito fora dela. Mesmo com a vida alta, o brilho de ser campeão não poderia ser esquecido. Ao se tornar campeão, um alvo nas costas surgiu quando o retorno de um irlandês preparou o palco para um pay-per-view gigantesco. Perdeu o trono anos antes, ele tentou, como de costume, agitar controvérsia e tensão, empurrando os limites éticos ao extremo. Conor McGregor agora está sob custódia. Esta manhã, depois que foi flagrado ali no vídeo quebrando as janelas do ônibus de um lutador rival. Apenas me diga onde é isso. Por que você precisa vir aqui aparecer como se estivesse em um voo ou algo assim? Me mande uma mensagem dizendo, ei, venha aqui neste lugar e é isso. Apenas me mande uma mensagem, me avise onde e é isso. E a que horas? Com as sementes plantadas no que alguns podem chamar de golpe de gênio, os dois estavam prontos para o maior evento da história da empresa. O UFC 229 foi o palco e, como esperado, a barragem verbal foi opressiva. Eu vou realmente amar dar uma surra muito, muito ruim neste pequeno rato de queixo de vidro. Você falou muito, agora estou aqui. Aqui está a minha localização, seu pequeno tolo, bem na sua frente. Faça algo a respeito, eu não dou a mínima para ele. Meu coração é negro em relação a este homem, à sua equipe, ao seu povo. Foda-se a paz. Nunca haverá paz aqui. Eu sempre digo que você deve buscar a paz, mas se não puder buscar a paz, mire entre os olhos, e é isso. Vou mirar bem entre os olhos daquele homem, e isso nunca acaba. Mas esses ataques verbais não eram mais de um homem calculista e frio, mas sim observações devastadoras. Cortaram profundamente na tentativa de despertar a fera interior domada e causar estragos psicológicos. Mas a beleza deste jogo é que, apesar dos esforços, a história é decidida pelo vencedor quando a jaula se fecha. No penúltimo confronto, ficou claro que os laços de irmandade não haviam vacilado. Não importa onde você esteja no mundo esta noite, todos nós testemunharemos um momento histórico do UFC. O rei está de volta. Sem raiva alguma. Eles apenas ficam lá, trocando funcionalmente. O que ninguém quer fazer, mas não conseguem parar. Lá está o estrangulamento.
Está embaixo do pescoço. É o mesmo. Ainda é o mesmo. Não. Ele está indo direto para uma dança. Conor perdeu a batalha, mas de muitas maneiras venceu. As sementes mentais plantadas renderam dividendos diante das massas, seu inimigo mortal, perdendo o controle e desobedecendo os princípios rígidos estabelecidos por seu pai. E eu acho que talvez tenha sido a ausência dessa figura que foi o fator influente. Apesar de como os eventos se desenrolaram, a defesa do título de Khabib foi legitimada e eventualmente recompensada com uma defesa em casa em Abu Dhabi. Pela primeira vez, seu pai, seu mentor e treinador estariam lá para testemunhar seu campeão fazer história mais uma vez. Lutas consecutivas contra lutadores canhotos para Khabib Nurmagomedov. Seu pai, no corner, o nome Nurmagomedov, agora era uma realeza do combate. Mas quando a coronavírus 19 inaugurou uma era de lutas em arenas vazias e golpes ecoantes, a dinastia mudaria para sempre. Seu mentor, seu tudo, Abdulmanap faleceria devido a complicações de saúde da coronavírus apenas 10 meses após aquela noite vitoriosa. As jornadas dos grandes lutadores de Dagestão pareciam se cruzar com a vida de Abdulmanap. Seu vínculo não era apenas com Makhachev e Khabib. Ele direcionou o curso para uma geração de lutadores e, mais importante, bons homens fora do cage. Abdulmanap Nurmagomedov não era apenas um treinador, ele era um velho pai para nós. Ele sempre foi rigoroso. Ele chegava e me perguntava: já ouvi dizer que você teve alguns problemas. Com que você precisa de ajuda? Um dia, você acorda, faz aquela ligação, ninguém vai atender. Você precisa descobrir isso sozinho. Não é uma perda que possa ser descrita, não é algo que passa. Sentirei esse vazio durante toda a minha carreira. Ele era muito disciplinado. Ele era muito duro com as crianças, mas era porque ele sabia o que seria necessário para se tornarem campeões. Ele era um grande homem. Qualquer um que já esteve em sua presença, Ariel saiu se sentindo melhor por isso. Talvez o último bastião de honra em um reino de luta moderno cheio de showman e delinquência. Sua partida deixou um efeito sísmico posterior. A defesa do título de Khabib contra o feroz campeão interino Justin Gaethje teve uma aura de finalidade. Identificar o fim preciso de uma era de luta é raro. Isso requer um reinado de domínio tão inegável que, quando um lutador sai da jaula pela última vez, o jogo muda instantaneamente. Khabib se encaixa nesse perfil e, apesar das tentativas de atraí-lo de volta com dinheiro, ele permanece fiel aos princípios que seu pai sempre manteve e incutiu nele. Um vazio deixado pelo partindo Nurmagomedov, que não era o fim da história, apenas um capítulo, e o de Islam Makhachev viria com o tempo. O trabalho tinha que ser feito, e uma longa e árdua escalada até o topo vazio dos leves. Com quase todos os homens evitando um confronto com ele, a escalada foi adiada. Em vez disso, um herdeiro diferente do trono do outro lado do planeta, compartilhando as mesmas lutas que o russo, encontrou através da luta um caminho para a glória do campeonato. Esses caras são de elite, mas eles sempre encontram uma maneira de vencê-los.
Outrora marcado como desistente, Charles Oliveira canalizou essa energia em uma determinação inquebrável. Embora não tão dominante e cerebral quanto Khabib em seu reinado, a maioria argumentaria que seu legado foi muito mais memorável. Um homem falho, mas determinado a perseverar onde outros fraquejariam e sucumbiriam. Mas esses erros do brasileiro eram os que homens como Makhachev aproveitariam implacavelmente. Mas a próxima flecha de Charles viria de fora da jaula. Uma falha no peso em um afastamento forçado do trono e, embora a percepção dos fãs apontasse para Charles como o verdadeiro governante, para Islam o terreno era igual e, assim como Khabib fez no UFC 223, ele teria a chance de reivindicá-lo. Um duelo predestinado, ao que parece. Abdulmanap sempre disse que quando o tempo de Khabib acabasse, a porta para Makhachev se abriria. O UFC 280 em Abu Dhabi foi a chance de restaurar a linhagem à antiga glória e iniciar uma nova era. Sob a tutela de Javier Mendes e com o conhecimento aperfeiçoado pelo falecido Abdulmanap, esta versão final de Makhachev foi vista por muitos como o lutador perfeito, um literal Ivan Drago. Subestimar a tenacidade de Charles foi um erro cometido por muitos, e Islam estava determinado a iniciar um novo reinado a qualquer custo. Artes marciais mistas no seu auge. 2 dos melhores em uma divisão universalmente considerada a melhor no esporte. Islam Makhachev enfrenta Charles do Bronx Oliveira, que pesa mais de 74,8 quilogramas. Islam com um grande golpe de esquerda logo no início. O que está acontecendo? Ei. Eles não querem te contar. Há um forte triângulo aqui. Ah, é um triângulo forte. Isso ajuda? Este é o meu cinto para o meu treinador Abdulmanap Nurmagomedov. Muitos anos atrás, ele me disse: apenas treine duro e você será campeão. E eu quero dar essa bola. Equipe e seu pai me fizeram, eu sei. Agora é nosso plano voar para a Austrália e lutar contra o rei. Peso por peso, Bequia com Volkanovski. Em uma era moderna de luta em que a novidade de uma luta de duplo campeonato há muito se desgastou, esta foi uma rara exceção. Não era apenas uma luta por 2 cinturões, era uma chance de escrever os livros de história a favor de Islam como um dos maiores de todos os tempos e se tornar o número 1 peso por peso. Alexander Volkanovski estava longe de ser um desafio fácil, um campeão de peso penava há muito tempo com, na época, 4 defesas de título. Ele era um homem com uma vontade inquebrável, invicto dentro do octógono do UFC. Eram os 2 maiores do planeta frente a frente, prontos para fazer história. Atenção, o burburinho, ambos palpáveis. Este é um daqueles eventos esportivos que você provavelmente se lembrará exatamente onde estava quando aconteceu. Assim como seu irmão de armas fez antes, status de número 1 libra por libra alcançado. Foi uma vitória, mas uma guerra não esperada. Dominação era a diretriz principal, como sempre tinha sido, mas na honesta verdade que Islam seria o primeiro a admitir que Volkanovski o fez parecer mortal naqueles momentos finais. Talvez a ausência de seu irmão de sangue no corner, fornecendo aquele impulso psicológico, tenha sido determinante, mas independentemente disso, Makhachev manteve seu cinturão, porém saiu mais desgastado.
A aura de imortalidade destilhaçada, recuperável apenas através de uma eficiência fria e calculista. Durante o esperado confronto de bolsas, de Bronx estava prestes a retornar, lembrando a divisão de que não havia terminado. Uma revanche merecida seria concedida no UFC 294, uma defesa em casa com os poderes do artes marciais mistas sendo testados em uma última reviravolta, fechando uma porta, mas abrindo outra. Charles Oliveira está fora de sua luta com Islam e Alex Pokanovski está dentro? Sim, no 5º round de sparring ontem à noite, ele deveria pegar um avião hoje, abre sua sobrancelha, uma luta cai e nós acabamos fazendo uma luta que é uma das revanches mais esperadas de todos os tempos nessa categoria de peso. Então, no artes marciais mistas, há momentos em que o azarão se torna uma superestrela global quando menos se espera. Lutadores que superam as dúvidas quando mais importa. Volkanovski parecia estar vivendo um desses momentos, mas Makhachev estava determinado a corrigir seus erros anteriores, reafirmar o significado de sua jornada até o topo e encerrar a história com Volkanovski sem deixar dúvidas. O campeonato peso leve do UFC está em andamento. Volkanovski veste verde. Makhachev de preto e dourado, representando um campeão. Um legado testemunhado, honrado e para muitos superado. A vitória de Islam Makhachev o aproximou do pedigree do UFC de seu antecessor. Com uma vitória sobre Dustin Poirier selando sua terceira defesa, muitos preveem que sua história será uma das maiores quando as luvas estiverem no canvas. Só o tempo dirá em um jogo como este. E eu insto você a observar e apreciar este mandato de campeonato, pois você pode simplesmente sentir falta dele uma vez que se foi. Obrigado.